Então, pessoal, hoje nós vamos conversar, eu e Bru aqui, sobre os primeiros passos para você estabelecer uma rotina saudável, né? Como Vamos se entender apaixonar, na verdade, por como se esse apaixonar processo. pelo processo, exatamente, para que 2021 seja um ano que a gente consiga cultivar ainda mais a nossa Opa. saúde, né? Acho que um dos grandes aprendizados aí da pandemia foi que a saúde realmente é um dos nossos bens mais preciosos, né? E, pensando muito bem nisso, eu e a Ju, a gente veio trazer alguns bisuzinhos para passar para vocês e entrar. Ai, meu Deus, só tô aqui caguejando. Enfim, para vocês entrarem em 2021 com a cabeça um pouco mais aberta, dispostos a se apaixonar por uma vida mais leve e saudável, Pronto. E né? aí, Bru, eu acho que assim, o primeiro passo que eu pensei, veja se você concorda comigo, é a gente entender assim o porquê, o propósito da gente gerar mudanças na nossa vida e de implementarmos hábitos efetivamente saudáveis, né? Porque às vezes a gente percebe que a motivação que existe na pessoa por trás daquilo muitas vezes não é dela. Às vezes é por uma imposição de terceiros, seja de um profissional de saúde que a acompanha, seja uma questão familiar. Então, ela efetivamente ela não incorporou dentro dela a vontade e a necessidade de mudar de vida, né? Uhum. E eu acho que quando você tem propósito com o que você está fazendo, isso traz uma outra energia e isso te traz uma maior adesão e faz com que você consiga ter constância nas suas mudanças, né? Quando você de Perfeito. dentro para fora sente que você precisa mudar e não de fora para dentro. Perfeito. E, Ju, eu acho isso muito legal que a gente analisa, inclusive, um propósito maior do que aqueles agudos e pontuais, como um casamento, como umas férias, como algo em que se aproxime e que você precisa fazer um projeto para aquilo. Quando a gente coloca um propósito dentro das nossas escolhas, em que ele é muito mais perpétuo, então eu digo assim, a própria saúde, uma qualidade de vida, um bem-estar, uma disposição. Quando a gente pensa nessa qualidade como ser humano, em que no seu dia a dia você vai ter muito mais vigor, isso é um exemplo de propósito que eu coloco muito na minha, que é esse vigor que eu quero ter, que é esse paixão em viver, que é esse amor no meu dia a dia. E aí, quando eu coloco isso como uma prioridade na minha vida, que é essa questão do propósito, né? Você colocar essa coisa como uma prioridade, eu consigo ter muito mais consciência nas minhas escolhas. Uhum. Então, diante de várias situações em que e adversidades que a gente vai ter no nosso dia a dia, quando a gente pensa, nossa, vamos supor, tá? Exemplo, eu tô sem fazer nada e brota um pedaço de torta aqui na minha frente. Aí eu quero comer essa torta, claro que eu quero. Por quê? Porque muitas vezes essa torta, ela vai aguçar todos os meus sentidos. Vai me Uhum. trazer aquela sensação de recompensa imediata. E aí, quando eu caio na tentação de muitas vezes comer uma torta sem nem querer antes comer essa torta, quando eu caio nessa tentação é porque muitas vezes eu não tô com um propósito muito bem estabelecido na minha cabeça. Eu tô dando o exemplo da torta porque ela é um exemplo meio banal, mas não é isso, é só para ilustrar. Que a gente, Uhum. quando a gente tem esses dois lados, da tentação que há que é uma recompensa muito imediata, com o outro lado, que é o nosso propósito, que é uma colheita de uma recompensa muito mais tardia, a gente consegue ter consciência e pesar esses dois lados ao tomar uma decisão. Isso. E aí, em relação a não somente a alimentação, mas a tudo que você estabelece como uma rotina. Aqui a Bru deu um exemplo relacionado à alimentação, porque afinal de contas a nossa nutrição é algo que está muito presente na nossa rotina, né? Todo mundo se alimenta várias vezes no dia e a gente sabe que as nossas escolhas alimentares têm um impacto direto sobre a nossa qualidade de vida, sobre os nossos níveis de disposição, sobre a nossa clareza mental, sobre a nossa vitalidade, a vontade de viver a vida, né? Portanto, então isso é algo que está muito presente e que a gente precisa falar sobre. Mas quando estamos falando de uma rotina saudável, na verdade é toda uma nutrição do ser, né? E não somente aquilo que ele coloca no prato.
tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você cultiva, as pessoas que estão à sua volta, as informações que você entra em contato. Isso tudo diz respeito à nossa nutrição, né? E isso altera os nossos níveis de saúde, de bem-estar, diretamente falando. Nós, da Leve, a gente gosta muito de falar sobre rotina, sobre o estabelecimento de hábitos, coisas que parecem ser muito simples, mas que no final das contas fazem toda a diferença. E é algo, Bru, que eu percebo que nos últimos, na verdade, assim, o que a gente percebe na sociedade, né? Nem nos últimos anos, acho que desde que eu me entendo por gente, que as pessoas elas não se colocam como prioridade. Então, Uhum. assim, o bem-estar físico, a saúde delas não está como uma prioridade. Muitas vezes o trabalho entra na frente disso, ou o cuidado com outras pessoas, o cuidado até com a própria casa, etc. E não que isso não seja importante de forma alguma. Nós aqui somos super trabalhadoras, a gente, inclusive, a gente cuida muito das outras pessoas, o nosso trabalho envolve isso também. A gente tem a nossa casa, a gente tem outras coisas a serem feitas, mas assim, a partir do momento que você entende que você é a pessoa mais importante da sua vida, eu acho que tudo isso muda. Por quê? Porque a Bruna, ela só consegue ser a melhor profissional, a melhor namorada, a melhor filha, a melhor habitante de um bairro, enfim, se ela estiver no seu máximo potencial pessoal, se sentindo bem consigo própria. Entendeu? Então, assim, Perfeito. né? Então, assim, É. não adianta você ser uma melhor profissional do mundo, mas volta e meia você se adoecer, você não conseguir entregar seu melhor, você se estressar com seus colegas de trabalho, você ter que tirar um atestado porque você não está se sentindo bem, né? E eu vejo muito, Ju, é muito comum dentro do consultório mães, né? Que Uhum. se doam 100% ao filho e esquecem dela própria. E aí Exatamente. vivem uma vida sem brilho, sem Uhum. pacata, porque o Uhum. foco tá no outro e não nela mesma. Então, Sim. assim, a gente dá muito esse exemplo dentro do consultório, que é a ideia da analogia do avião. Que no avião, se acontece algum problema, a gente coloca a máscara sempre na gente primeiro para depois colocar no outro. Uhum. Então, se a gente está sempre colocando no outro, no outro, no outro, o nosso potencial de ação, o máximo em que a gente pode ajudar o outro, ele é limitado. Então, a gente está sempre trabalhando no nosso máximo, porém, esse máximo ele ainda é insuficiente perto da nossa real capacidade de ajudar, de se doar, quando a gente está bem com a gente mesmo. Então, isso que você falou para mim realmente faz todo sentido e é algo que a gente tem que estar sempre tentando colocar, porque é muito comum a gente querer se doar às pessoas que a gente ama de uma maneira 100%, assim, com um intuito bom, né? Não é algo ruim. Tipo, nossa, eu Não, quero muito fazer o pelo melhor pro contrário. próximo. Não, não é isso. Só que a gente não pode esquecer da gente. E quando a gente está falando da gente, é em ter escolhas do dia a dia que sejam relacionadas à alimentação, mas não só a elas, como uma prioridade. Então, exemplo, você ter um momento para você se exercitar durante o dia, não é você excluir um momento de você estar com seu filho. Porque tem Uhum. muita gente que pensa isso, não me exercito porque aquela é uma hora que eu não vou estar com meu filho. Uhum. Sim, porém você vai estar cuidando de você para que o momento em que você esteja com seu filho, você esteja ali no 100%, na sua melhor saúde, na sua melhor disposição, com foco naquilo, com uma cabeça naquele momento, né? Então é algo realmente que a gente se botando em prioridade, a gente se doa melhor para o outro também. Para o trabalho, Perfeitamente. para tudo, Exatamente. Então, assim, lembrem-se dessa frase: você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, você só consegue ser a melhor pessoa em qualquer âmbito que você estiver falando se você estiver bem consigo próprio. Não pensem que tirar um tempo para se cuidar é um luxo e que é uma futilidade, e nem tanto que isso deva trazer um sentimento de culpa, que é o que acontece principalmente quando a gente está falando de mães. Um Isso. público que a gente atende muito, como você deu exemplo, muitas vezes quando elas estão tirando um tempo para ir no salão, fazer uma unha, pintar um cabelo, tomar um café com uma amiga, fazer uma massagem, elas se sentem mal e culpadas porque elas não estão dedicando tempo à família. Sendo que dedicar tempo a elas também é dedicar tempo à família. Ela vai estar Exatamente, melhor para a família, exatamente. né? E E eu aí, penso, opa.
Pode falar, Bruno. E eu percebo, Ju, assim, relacionado a essa paixão por uma rotina saudável, que muitas vezes as pessoas, elas brilham aos olhos, assim, brilham os olhos em ver alguém que tenha, né? Então, assim, nossa, eu queria muito ter essa rotina saudável, nananã. E a gente percebe que, Ju, não é um sacrifício pra gente Não. ter uma rotina saudável, porque a gente realmente não só se apaixonou, como a gente se entregou pra ela. Mas eu Uhum. digo isso que a gente se entregou porque a gente teve a oportunidade de experimentar. Então, Uhum. assim, as pessoas elas só vão se apaixonar por uma rotina saudável a partir do momento em que elas abrirem uma porta e se derem a oportunidade de vivenciarem uma rotina saudável. Eu nunca vi alguém que tem uma rotina saudável e falou: não, não é isso que eu quero mais, eu quero voltar para minha Me rotina arrependi. anterior. Me arrependi. Não valeu a pena. Não existe isso, não existe, porque o nosso corpo ele fica em pleno funcionamento. Parece que o nosso organismo ele está em sincronia com o mundo. Então, a gente está acordando quando o sol está nascendo, a gente está dormindo quando o sol está se pondo, a gente está se alimentando enquanto é dia, enquanto o nosso corpo ele está programado para metabolizar, para absorver, para utilizar essa energia. E a gente está se resguardando, deixando de dormir, ficando mais introspectivo no momento em que o mundo também está. Ou seja, de acordo com o dia e com a noite, esse exemplo que eu estou dando. Isso é ser saudável. Então, Uhum. assim, é muito além do que você fazer uma escolha pontual diante do que você vai comer salada. Rotina saudável não é comer salada. Ele é muito mais amplo que isso. E isso é uma coisa que a gente tenta muito pregar na Leve, que a gente quer abraçar todas as áreas da saudabilidade, não só a da alimentação, que é, claro, uma forma da gente nutrir o nosso organismo, mas a gente também nutre o nosso organismo de pensamentos, de atitudes, de companhias, de energias. Então, é muito maior do que realmente um hábito fitness, né? Essa questão Uhum. da rotina saudável. E quando você entra nela dessa forma ampla, a gente garante com um selo leve de qualidade que ninguém nunca mais quer sair, né? Verdade. Aí, assim, falando, na verdade, é tudo isso que você falou, assim. Primeiro você muda a sua rotina para que talvez a sua rotina mude você. Talvez não, com certeza a sua rotina mude Com você. certeza. Então, se Exato. permitir, né? Colocar a oportunidade de experimentar você acordar mais cedo, você dedicar um tempo a si mesmo, ao invés de já acordar assustado da cama, pegando o celular e vendo a sua caixa de e-mail, entendeu? E já ligando o computador. Eu percebo muito esse comportamento dos meus pacientes, principalmente nesse período em que as pessoas estão Exato. em home office. Assim, elas levantam e elas nem fazem xixi, sabe? Elas já vão direto pro computador ligar, porque parece que elas já estão atrasadas para trabalharem. Ou seja, o que elas colocaram como prioridade no primeiro momento do dia delas? O trabalho, entendeu? Ela sequer levantou, tomou um copo de água, fez um café da manhã, tomou um chá, entende? Então, essa é uma problemática muito grande. E eu considero, e eu tenho certeza que você também, Bru, considera que os primeiros momentos do dia são momentos cruciais para ditar como serão os outros momentos do dia. Se a gente Perfeito. acorda atrasado, se a gente acorda altamente estressado, jogando cortisol lá para cima, se alimentando mal, não tendo tempo para as nossas atividades básicas e essenciais, e nem, assim, para às vezes trocar uma ideia com a família, nem nada disso, a gente já acorda numa vibração e até mesmo os nossos hormônios, os nossos neurotransmissores que são produzidos naquele momento, fazem com que a gente tenha um dia muito mais estressante. E o quanto que isso faz a diferença é impressionante. Então, assim, Impressionante. tem até um livro que se chama O Milagre da Manhã. Eu já li ele há algum tempo atrás. Acho interessante para quem está começando as leituras. E ele fala justamente dessa questão de você tirar um tempo no início do seu dia para se dedicar a si próprio. E aqui, quando eu falo do milagre da manhã, não necessariamente você tem que acordar às 5 da 4h, manhã. 5 da manhã, tá? Como muitas vezes as pessoas pensam. É apenas assim, você tornar a sua manhã como realmente um milagre, porque é um milagre, né? Você estar vivo é simplesmente um milagre. E aí, você dedicar realmente um tempo maior ao seu autocuidado. E aí, para isso, talvez te exija que você acorde um pouco mais cedo do horário do seu trabalho, por exemplo.
mas que esses talvez 20, 30 minutinhos que você vai acordar mais cedo, você pensa que você pode estar perdendo tempo de sono, mas na verdade você está ganhando tempo de vida. Perfeito. E Ju, essa questão assim da manhã, eu sou muito fã da proposta da gente pensar que toda vez que a gente acorda é uma nova oportunidade. De uma Perfeito. nova oportunidade numa tentativa de qualquer coisa que você queira. Então, assim, todos os dias são novas oportunidades de você ser melhor, de você estar exercendo planos que muitas vezes você não deu conta no outro dia, que tá tudo bem também. Então, assim, se muitas vezes a gente já acorda e a gente não consegue nem ter um mínimo de tempo para refletir e botar na mesa essa relação de que a gente está tendo uma nova oportunidade para ser melhor, a gente vive num mundo meio automatizado, sem consciência. Então a gente está sempre sendo levado pelo que está acontecendo e nunca está tomando escolhas próprias. E essa questão da manhã é algo impressionante o quanto que se você tirar um mínimo de tempo, como a Ju falou, 20 a 30 minutos, eu muitas vezes considero a primeira hora do dia a hora mais importante, porque é nela que, como você mesmo falou, dependendo do tipo de atitudes e escolhas que você tiver, vai determinar muita coisa, vai determinar totalmente como o seu dia vai fluir. Então, assim, é uma coisa que a gente sempre prega na Leve, são rotinas matinais. Em que você comece o seu dia olhando para dentro. A primeira coisa que eu tento sempre falar com o paciente é não pegue no celular ao acordar. Isso é algo que é difícil porque é algo automatizado. Você acorda e olha, pega o celular. Acorda e pega o celular. E quando você pega o celular, a gente dá de cara com realidades que muitas vezes nem são verdadeiras. Que seja no Instagram, em que já começa uma comparatividade com a sua vida e com a do outro. Começa a você se colocar para baixo de manhã, porque quase nunca você olha um Instagram e você se inspira, quer ser algo melhor assim que você acorda. Não, você tá sempre olhando que aquela outra pessoa ela já acordou, ela já tá nananã, você já começa a se comparar. Ou então você já começa a ver coisas que você tem que fazer. Do trabalho, São algumas cobranças que você tem, algumas pressões em que você já começa o seu dia ansioso. E quando eu proponho isso para paciente, para amigos, fala, cara, fica tipo assim, uma horinha sem pegar no celular, sabe? É impressionante o quanto o dia ele é outro. E dedicar esse tempo, já que não é para o celular, a você. Que seja fazendo uma leitura, que seja fazendo uma meditação, que seja preparando um café da manhã. É legal, eu gosto muito da ideia, eu faço um curso de filosofia em que eles falam muito da sacralização da vida. Ou seja, você fazer os momentos do dia a dia sagrados. Então, fazer assim o seu café da manhã de uma forma sagrada, em que você ali está colocando a primeira refeição do seu dia, o primeiro contato com o alimento, com o seu corpo. Olha que coisa, depois de horas de jejum, na sua nova oportunidade. Então, assim, isso, querendo ou não, é um momento sagrado. Sim. E se a gente olhar isso dessa forma, a gente começa a se apaixonar pelos pequenos momentos do nosso dia. Perfeito. Sabe? Tudo se torna muito especial, né? E a gente antes banalizava, não dava atenção, não tinha consciência sobre o que a gente estava fazendo, mas nesse momento eu gostei muito de você trazer essa questão da sacralidade. Tudo se torna muito especial, né? Tanto no micro quanto no macro, porque na verdade é isso que vai dizer sobre a nossa felicidade, né, Bru? Eu acho que a felicidade não é um lugar a se chegar. A felicidade está no meio do caminho, com as pequenas coisas que a gente vai cultivando, nos pequenos momentos, nas memórias que vão se formando, nas experiências micro e macro que a gente vai tendo, né? Então, assim, a gente não precisa esperar um grande dia, ganhar na Mega Sena, fazer uma viagem super top. Não, isso tá no dia a dia, né? É isso que diz se você vai ser uma pessoa feliz ou não. Então... Hoje, e a gente volta no início da nossa conversa, que era a ideia do propósito, né? Então, assim, o propósito que você tem de muitas vezes, você estava dando exemplo de ganhar na Mega Sena, é algo que muitas vezes ele é muito externo, em que você vai viver criando uma expectativa em algo que provavelmente quando acontecer, e se acontecer, o que é uma probabilidade mínima, aquilo quando chegar não vai ser um preenchimento
tão grande porque o preenchimento ele tá em outras coisas, ele tá exatamente nessas microatitudes que a gente tem no dia a dia. Então, se a partir do momento você coloca um propósito em tomar um café da manhã consciente, aprender a gostar daquilo que você está comendo e daquilo que te faz bem, cara, você passa o seu dia como aquelas pessoas que Contemplando, são né? apaixonadas pela vida. Exato. Você contempla cada momento, né? Você Exatamente. contempla cada momento. Você Exato. começa a amar os pequenos detalhes. O que eu mais vejo assim, são pessoas frustradas com a rotina delas. Pessoas que estão cansadas, que anseiam um final de semana, porque vai ser um momento em que você vai sair da sua rotina. Uhum. Mas, cara, se a gente parar para pensar, em 7 dias o seu final de semana são 2. Você realmente vai colocar toda a sua energia, toda a sua felicidade em 2 dias, sendo que você pode ter 7 dias pleno, sabe? E que a gente não precisa apenas gostar do descanso. A gente precisa gostar do trabalho, que seja do trabalho em que a gente tem uma remuneração financeira, mas do trabalho que eu digo também do dia a dia, que é você se exercitar, que é o trabalho de você cuidar de alguém, é o trabalho de você fazer uma ligação. Então, querendo ou não, a gente precisa aprender a gostar daquilo que está na nossa rotina, daquilo que está no nosso dia a dia e daquilo que nos faz bem. Isso. Porque gostar daquilo que não nos faz bem é muito fácil. Gostar de você procrastinar, gostar de acordar tarde, gostar de dormir tarde, gostar de comer besteira o dia inteiro, gostar de ficar parado, é muito fácil, é muito cômodo. Agora, a gente mudar a chave para aprender a gostar daquilo que nos faz bem é mudar a nossa percepção de como a gente está enxergando aquilo. E não como um sacrifício gigantesco. Exato. Não só como algo que seja maçante, mas sim como algo transformador, como um esforço que você está colocando em algo que vai te gerar uma consequência positiva. É encontrar o prazer na saúde, né? Que é muito grande, gente. É muito grande. Depois que você começa a trilhar esse caminho, você nunca mais quer voltar para onde você era, para onde você estava. Não que não haverá falhas no meio desse processo, tá? Claro, todos nós, isso faz sair dos planos, está dentro dos planos. Mas você sabe total. que uma vez trilhando um caminho, é ele que você quer percorrer pelo resto da vida, né? E aí, Bru, você falou uma das coisas, aliás, várias coisas. Você falou a questão de não pegar no celular na primeira hora do dia. Acho isso magnífico, assim. Tento ao máximo aplicar na minha vida. Ou quando eu não consigo, uma coisa que eu gosto muito, só para colocar na prática que o que acontece comigo, é que eu gosto de usar um aplicativo de celular para meditação. E aí eu faço a meditação na primeira hora do meu dia. Mas o que eu tenho feito? Eu tenho desativado todas as notificações, tanto de e-mail, quanto de WhatsApp, quanto de Instagram. Então, quando eu pego o celular, eu já abro direto no aplicativo de meditação e eu não sei se me mandaram mensagem, eu não sei se tem e-mail na minha caixa, eu não sei nada disso. E aí eu tenho a autodisciplina de realmente só abrir o aplicativo de meditação. E assim eu a faço. Aí pronto, aí tomo meu banho, faço meu chá, faço meu café da manhã e aí, de fato, pego o celular para dar um bom dia para todo mundo. Exato. Aí, outra coisa é que o que a gente poderia, então, na prática, Bru, implementar na nossa rotina matinal para que ela se torne um momento sagrado. Em relação ao celular, já estamos de acordo, todos aqui vão tentar, né? Aliás, vão conseguir daqui para frente, ficar uma hora sem mexer no celular. Que mais? Ju, só um detalhe, assim, esse negócio da notificação é muito importante, porque eu também já tirei o meu, e não só, assim, do dia inteiro, né? Do dia inteiro, Dia isso, inteiro, isso, não isso. só antes de dormir a acordar, não. Eu não tenho mais notificação, se você Nossa, abre o meu negócio, gente, é vocês não têm libertador. ideia. Gente, é libertador, É é libertador. libertador, meu Deus do céu. Porque diminui uma ansiedade absurda. É Então, verdade. realmente, tirar as notificações e não pegar no celular é algo principal. Esse negócio da meditação da Ju, é muito comum as pessoas acharem que a meditação é para pessoas elevadas, que poucas pessoas conseguem meditar. A gente não está falando num estado de meditação absurdo, pleno, em que a pessoa ela sai dessa consciência, entra em outra e que passa hora. Não é isso. A meditação que a gente está falando é parar e não pensar
nos problemas, é não pensar no externo. É você se colocar consciente da sua respiração, dos sons que estão à sua volta, é você estar em plena presença. E isso, Uhum. ninguém precisa ser monge, não precisa ser nada. A gente não fica sem pensar. Tipo, nossa, eu não consigo meditar porque a minha cabeça, ela não para. Todas as mentes são conturbadas, assim, todas as mentes são muito aceleradas. Então, essa técnica de meditação, ela é você, na verdade, guiar a sua mente para o momento presente, para você pensar nos seus sinais vitais. Então, Ah, Ju, qual aplicativo que você usa para você recomendar para as pessoas? tá. Eu gosto muito de usar o Insight Timer, ele é meu favorito. Mas tem Tá. outro também que chama Headspace, que é bem bacana Headspace é o que eu também. uso. É isso que E eu ia tem um, falar. e tem um gostosinho também que se chama Zen. Z-E-N. Então, assim, Aham. se eu pudesse indicar 3 aplicativos, seria o Headspace, o Insight Timer e o Zen. Eles são ótimos, Perfeito. gente. São, assim, fazem toda a diferença. E é coisa de 5, 10, 15 minutos no seu dia que vão realmente ditar como o restante do dia vai fluir. Então, Exato. isso é super importante. Você tinha comentado também, Bru, em relação à leitura. Acho legal também o Legal. hábito da leitura pela manhã, né? Se Ô, você Ju, um detalhe gosta. só para eu fechar esse negócio da meditação, Ah, antes da tá. gente Aham. passar para a leitura. É, eu uso o Headspace, eu gosto muito dele, porque inclusive nele você consegue aprofundar em técnicas não, mas em insights. É, Uhum. insights relacionados a algum tema específico. Exemplo, sei lá, sono. Pessoas que têm problemas de sono conseguem fazer meditações voltadas para isso. E você pode começar meditando. Eu indico para os meus pacientes, para as pessoas começarem a meditar 3 minutos no dia. Aham. Você não precisa começar a meditar 5, 10, porque realmente pode ser difícil. Então você começa tirando 3 minutos da sua manhã para meditar. Gente, Uhum. vocês não têm noção do poder que é isso. Então, assim, são 3 minutos que algum dia que você quiser, você começa a passar para 5, quem sabe 10. Eu medito 10 minutos. E eu Uhum. medito 10 minutos há mais de ano. E para mim, 10 minutos são suficientes. Tá Tem dia que eu suficiente. tô mais acelerada, que eu quero 15, mas são raros momentos. Então, assim, ninguém precisa colocar aquela perspectiva de que você vai meditar 1 hora. Não! São pequenos momentos que você vai tirar e se sentir focada. Pronto. E aí eu acho que a gente é o Isso, ponto, né? Celular, meditação e o terceiro, a leitura. isso. A leitura, caso isso faça sentido para você, né? Se você seja uma pessoa que gosta de ler, que gosta de estudar, que gosta de tirar um momento para ter acesso a conhecimentos gerais, ou um livro, um romance, qualquer. O que você achar que é legal. E esse momento, primeiro momento do dia, é bacana porque você já cumpre também com aquela tarefa, né? Assim, porque senão, gente, a vida vai comendo, né? Vai passando por cima de nós. E aí, às vezes, um momento que seria legal para você acaba não acontecendo. Eu sei que a Bru gosta muito de ler pela manhã, eu também. Então, na verdade, a gente está compartilhando aqui uma rotina pessoal nossa, né? Que a gente gosta Isso. muito. Uhum. E que dá muito certo pra gente, né? Dá Por muito isso certo pra gente. que a Aham. gente espera que dê para vocês também. E atualmente também tem muitas técnicas, assim, não só de leitura, mas de audiobook. Que as pessoas que Isso. não querem ler podem escutar podcasts, músicas tranquilizantes, sabe? Tem um, tem um álbum que se chama The Wake Up Slow, do Spotify, que ele é uma delícia de músicas para você acordar bem, que te elevam. Então, assim, é muito gostoso você criar esse ambiente é, bem tranquilo Propício, e né? Propício propício. pra leitura. Exatamente, Legal. exatamente. E aí, quando a gente está falando agora de nutrição, uma das coisas que eu sempre falo para os meus pacientes ao acordar é a gente jogar água fora e colocar água para dentro. O que que é isso? Vai ao banheiro, né? Faz seu pipizinho, sua higiene pessoal e toma um bom copo de água. Afinal de contas, nós passamos ali horas de noite de sono perdendo água para o meio, né? Desidratando. E o nosso corpo, ele funciona, gente, na presença de água, né? Então, assim, para despertar o nosso trato digestivo, antes mesmo da sua alimentação, para realmente renovar todas as suas células ali, para ajudar nos processos de detoxificação, então de eliminação de toxinas, a gente precisa de água. Então, não se esqueçam de tomar um bom copo de água pela manhã. Isso também faz parte da rotina matinal, a própria hidratação, né? Perfeito, Ju. E eu já vi também em muitos lugares legais
que trabalha numa pegada um pouco mais holística, assim, de você movimentar o seu corpo que seja de uma maneira pequena, seja uma espreguiçada, um Legal. alongamento, que seja Pronto. curto também, de muitas vezes você meio que ativar a sua musculatura, sabe? Automassagem, né? Que eles falam com óleos, óleo de amêndoas, óleo de tahine, gente, de gergelim. Óleo de gergelim. Pronto, Bru. Então, você ter esse cuidado, porque assim, a gente pode pensar, olha a complexidade, assim, o quão amplo a gente está tentando trabalhar. A gente está falando de trabalhar na mente logo ao acordar, com uma meditação, com uma leitura, se hidratando, ou seja, cuidando do funcionamento do nosso corpo e cuidando também, por meio desses alongamentos em si, do nosso corpo físico, dessa nossa questão mais material. Então, a gente, com pequenas atitudes, a gente está englobando o ser humano de uma maneira muito ampla, cuidando nos pequenos detalhes, Uhum. de uma maneira assim simples, com pequenas atitudes, com uma rotina pequena, com pequenos hábitos, a gente consegue atingir todas essas áreas, né, Ju? Perfeito. E aí, até para aquelas pessoas que gostam de se exercitar pela manhã, eu acho também que é um horário super propício para isso. Se É o exercitar, melhor, né? né, é o melhor horário, porque, bom, mais uma vez, você colocando isso como uma prioridade no início do seu dia, aconteça o que acontecer, você já vai ter cumprido com esse seu compromisso consigo mesmo. E você também desperta, né? Desperta seus hormônios, te coloca num estado de energia, de vibração muito positivo ao longo do dia. Então, assim, para quem puder fazer exercícios físicos pela manhã, eu acho um horário super propício para isso. Minha recomendação é sempre essa, né? Ó, exercícios pela manhã é vida. Exatamente, eu também acho. Inclusive, nós estamos de roupinha para isso, Bru, é isso? Eu Yes, tô. eu também já tô Opa! pronta para Já ir. já nós estamos indo lá na chamadinha. Pronto. E outra coisa, gente, uma coisa muito importante, tá? A gente está trazendo vários pontos de uma rotina saudável. Pelo amor de Deus, não criem a meta de amanhã estarem fazendo tudo de uma vez. Por quê? É muita coisa, é muita mudança. E a chance desse desafio ser muito grande, você se frustrar no meio, também é grande. Então, o que Uhum. que eu indico? Por que a gente sempre indica para os nossos pacientes, para os nossos amigos, enfim? Ai, Angus, ele tá aqui me enchendo o saco. Para que você comece com metas pequenas. Então, Uhum. assim, crie um desse. A minha meta a partir de amanhã é não pegar no celular. Então, é Perfeito. assim que você vai começar a ter. Depois que isso começar a virar hábito, aí você passa por um outro. Porque se amanhã você criar a meta de simplesmente pegar tudo de uma Mudar tudo a vez sua e vida. querer, Uhum. você vai achar muito difícil. Então, assim, comece pequeno, vá devagar, escolha uma dessas ações que a gente pontuou aqui para você implementar. E a partir do ano que vem, que isso seja uma meta de vida para você. Trabalhar na sua rotina matinal para que você consiga criar hábitos saudáveis nesse momento principal do dia, que vai determinar como o seu dia vai fluir. Perfeito. E aí, gente, nós demos um foco aqui maior nesses primeiros momentos do dia, porque, como a gente já disse, nós acreditamos que quando nós cuidamos da nossa manhã sagrada, isso dita muito como será o restante do nosso dia. Mas não podemos esquecer que existem outros momentos, né? Então, assim, é importante que vocês se planejem, que vocês se organizem em relação aos seus horários, em relação à alimentação, em relação ao tempo de produtividade, em relação a determinar limites para o trabalho e, mais uma vez, se colocando ao longo do dia momentos para si, momentos de descanso, né? A gente tomar cuidado com o horário perto de dormir, que é outro momento sagrado, o momento do sono é um momento de entrega, né? Em que vários processos estão acontecendo ali quando nós nos deitamos para dormir. Não é que a gente está desligando o nosso corpo e nada está acontecendo, muito pelo Muito pelo contrário. contrário. Muitas coisas estão acontecendo, seja metabolicamente falando, né, bioquimicamente falando, seja para quem acredita e eu particularmente assim, até mesmo espiritualmente falando, né, em outros níveis energéticos. Então assim, é um momento muito sagrado também. Como a Bru trouxe, na verdade, se a gente conseguir encarar todos os micro momentos do nosso dia como momentos
da sacralidade, né, assim, do quão sagrado é aquilo, você vê que realmente tudo é muito especial, né? Então, assim, a organização ela vai desde o início da manhã até o restante do dia. Isso inclui todas essas atividades e, obviamente, puxando sardinha um pouquinho para o nosso lado, inclui planejamento alimentar também. Exato, você se programar para você ter pelo menos noção das refeições que você vai fazer no dia seguinte e não deixar tudo em cima da hora, porque quando a gente deixa para cima da hora, a gente fica vulnerável ao que tem de disponível, ao que tem de fácil acesso e provavelmente nem sempre vão ser as melhores opções, ou quase nunca. E aí muitas vezes você vai para o outro lado, né? Então, assim, essa questão do planejamento é algo que é muito importante para que a gente consiga ter constância em uma vida saudável. Em todas as áreas, tanto no exercício, para você ter uma rotina, uma constância no horário de você se exercitar, quanto planejamento de refeições também. Isso é uma coisa que a gente sempre tenta alinhar bastante com as pessoas para que fique mais fácil. Porque a partir do momento que você tem uma rotina, já tá tudo redondinho, já tá tudo planejado, você flui aquilo, você gasta menos energia pensando todo dia no que você vai comer, no que você vai ter que fazer, no que hora você vai malhar. Quando já tá pré-determinado, o seu dia flui e você só anda. Perfeito. Né, Ju? Perfeito. É isso mesmo, Bru. Aí, pessoal, é o seguinte, eu vou repassar aqui, então, rapidamente os pontos, só assim, para criar uma linha de raciocínio para vocês, do porquê que nós estamos aqui, para que vocês entendam o como se apaixonar por uma rotina saudável. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto, é você entender os seus porquês e os seus propósitos, o que tem minado a sua saúde e por que você gostaria de mudar esse cenário, né? O ponto número 2 é você reforçar diariamente que você é a pessoa mais importante da sua vida. Então, realmente se estabelecer como uma prioridade, se ajudar primeiro para depois ajudar aos outros, ajudar ao mundo, tá? O ponto número 3 que a gente colocou aqui foi se permitir mudar a sua rotina para que a sua rotina mude a sua vida. Exatamente. Ao longo do tempo, dia após dia, o quanto que essas pequenas mudanças trazem grandes transformações, né? E aí a questão, por fim, assim, do planejamento, de você realmente sentar na prática e se organizar e planejar as suas atividades, as suas refeições, os seus momentos, o que é prioridade, o que não é prioridade para você. Enfim, Bru, que você gostaria de pontuar mais alguma outra coisa? Sim, na verdade, mais para a gente finalizar a live mesmo, né? É realmente estar mais presente e consciente das nossas escolhas. Não deixar ser levado pela boiada e pela comodidade das coisas. Porque muitas vezes elas não vão estar condizentes com o que você quer. Minha mãe, ela sempre fala assim, cara, se você não escolher, alguém vai escolher por você. Nossa, essa frase você sempre falou para mim, sempre Bru, falo. ela é muito boa. Isso é verdade. Se a gente não é quem rege a nossa vida, o maestro da nossa vida, a gente vai se deixar vulnerável às escolhas dos outros e elas quase nunca vão ser a que realmente seriam as melhores pra gente, né? Perfeito. Então, é algo que a gente tem que estar sempre refletindo, nunca se deixar levar pelo automatismo, porque ele realmente só coloca a gente para baixo. Estar consciente dos nossos momentos é realmente a melhor forma da gente conseguir fazer as nossas escolhas e seguir nessa questão da saúde. Perfeito. E aí, pessoal, nós estamos já finalizando, mas antes eu gostaria de concluir com uma frase que eu vi e eu acho que faz sentido com tudo isso que a gente está falando. É uma frase de Nina Yao, que ela diz assim: nunca há tempo suficiente para fazer tudo, mas sempre há tempo suficiente para fazer a coisa mais importante. Não é uma questão de tempo, é uma questão de desejo. Legal. Muito legal, né? Muito boa, legal Ju. essa frase. Então, assim, eu finalizo por aqui, né, Bru? Pelo menos a minha parte. Acho que também. A Bru também. E a gente deseja a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo também, se você não vê a gente até então, né? E muito obrigada pela presença de todos aqui. A gente sabe que o tempo de todos, né? Vocês estabeleceram como prioridade estar aqui nessa live. E nos escutar. Então, nós somos muito gratas,
pela presença de vocês, pela atenção, pelo carinho que a gente sempre recebe. E desejamos que essa noite seja uma noite sagrada, de presença, de exercer a presença, e que vocês tenham todos um Feliz Natal. Isso mesmo, pessoal. Um beijo. Estamos sempre disponíveis para o que vocês precisarem de dúvidas, de conselhos. É só falar com a gente e realmente que 2021 possa estar repleto de novos hábitos e que vocês se deem a oportunidade de se apaixonar por essa vida saudável, que ela realmente é transformadora. Muito obrigada pelos elogios e pela interação nos comentários. A live ela vai ficar salva no Instagram da Leve. Caso vocês queiram dar uma rebobinada em algum insight que a gente deu, fiquem à vontade, gente. Um beijo. Beijo, e um beijo, ótimo Natal. Tchau, Beijo, Ju. Até beijo daqui já. a pouco.